Fiz a inscrição no concurso público na condição de pessoa com deficiência e não tive esse meu direito reconhecido pela banca. O que devo fazer? Vamos ao assunto. Fala pessoal, eu sou Jankel dos Santos, eu sou advogado especialista em concursos públicos e eu sempre trago aqui no canal algumas informações sobre o mundo jurídico dos concursos públicos. Hoje eu vou trazer para vocês o que o candidato deve fazer quando ele não tem o seu direito de reconhecido pela banca na condição de PCD, pessoa com deficiência. O candidato, quando faz a inscrição no concurso público, se ele é uma pessoa com deficiência PCD, ele tem o direito em concorrer às vagas destinadas e reservadas a esses tipos de candidato. A lei que define esse tipo de vaga, ela prevê um percentual entre 10 a 20% de vagas aos candidatos PCD, de acordo com o que o próprio edital do concurso falar. O candidato em si, que ele faz a inscrição, no momento da inscrição ele tem que solicitar com que a sua inscrição e todo o transcurso do concurso, ele seja feito na condição de PCD já para concorrer a essa reserva de vagas. Da inscrição, o candidato normalmente ele tem que se atentar ao edital, o que o edital exige, e muitas vezes o edital exige com que o candidato ele já apresente algum formulário identificando qual que é a sua condição como PCD. Todavia, essa condição em si ela vai ser reconhecida em uma determinada etapa do concurso, que se chama avaliação biopsicossocial. Vai ser na avaliação biopsicossocial que a banca organizadora do concurso, ela vai fazer uma avaliação do candidato, pode ser por meio de uma consulta médica presencial ou online, e por meio dessa avaliação, a banca ela vai definir se o candidato ele, de fato vai ser considerado uma pessoa PCD ou não. Para concorrer àquele cargo, ele irá então fazer a inscrição na condição de pessoa com deficiência para ter o seu direito reconhecido. Vai ser na avaliação biopsicossocial que a banca ela vai definir se o candidato ele pode ser considerado uma pessoa com deficiência para aquele certame em si ou não. Do resultado da avaliação biopsicossocial, vai vir o resultado dessa própria avaliação, se a banca vai garantir ou não esse direito no candidato em concorrer a essas vagas reservadas. Muitas vezes, quanto ao resultado dessa etapa, a banca ela não reconhece a condição de PCD por conta do candidato, mesmo ele sendo um candidato que seja PCD. Acontece muitas vezes do candidato ele não ter esse direito reconhecido nesse concurso em si, mas muitas vezes ele tem esse direito reconhecido em concursos anteriores. Muitas vezes em concursos realizados pela mesma banca. Então aí já surge uma certa subjetividade quanto ao resultado dessa avaliação biopsicossocial. Mas vamos quanto ao procedimento. O candidato que ele não tenha tido a sua condição como PCD reconhecida, ele deve primeiramente ingressar com recurso administrativo impugnando o resultado quanto à avaliação biopsicossocial. É de extrema relevância que o candidato na etapa do recurso administrativo ele apresente todos os documentos necessários para com que seja reconhecido a sua condição como PCD. Esses documentos vão variar de acordo com a deficiência física do candidato, mas pode ser laudos médicos, atestados médicos, exames de imagens, tudo que for referente à condição para comprovar a situação em que ele seja PCD, ele tem que apresentar no recurso administrativo, mesmo que essa mesma documentação já tenha sido apresentada toda na avaliação biopsicossocial. A apresentação desses documentos é importante porque a comissão que vai julgar o teu recurso, ela vai ter acesso direto a esses documentos que você estaria apresentando a este recurso. Findada a parte do recurso administrativo, essa etapa aqui ela pode dar provimento ou improvimento quanto ao teu recurso. Se der provimento, o candidato ele vai ser reconhecido como PCD, a banca ela volta atrás no resultado da avaliação biopsicossocial e garante ao candidato com que ele prossiga no concurso público nessas vagas destinadas aos candidatos. No entanto, caso o candidato ele não tenha sua condição como PCD reconhecida pela banca, nem mesmo na avaliação biopsicossocial e nem no recurso administrativo, compete ao candidato, se ele quiser continuar concorrendo a essas vagas, ele tem que ingressar com uma ação judicial. Vai ser por meio da ação judicial que o candidato vai comprovar a sua condição de pessoa com deficiência para poder prosseguir no concurso nessas vagas reservadas. Como é que funciona o trâmite da ação judicial? Pois bem, a ação em si ela tem que ser ingressada no juízo competente, tem que, dependendo da situação, colocar a banca e o órgão organizador do certame quanto na parte ré desse processo, no polo passivo. Lembrando sempre que não cabe mandado de segurança para esse tipo de ação, não é viável, já que esse processo em si ele vai depender de uma perícia técnica. E o mandado de segurança, por sua vez, ele não permite a realização de uma perícia técnica. O procedimento mais correto que tem que ingressar a essa situação tem que ser uma ação ordinária pelo procedimento comum, sendo contra a banca, contra o órgão organizador do certame, e vai ser nessa ação judicial que, após as defesas apresentadas
apresentadas pelos réus do processo, vai chegar uma determinada etapa que o juiz ele vai pedir quais são as provas que as partes pretendem produzir. Vai ser nessa etapa do processo que compete à parte autora, os advogados da parte autora, no caso, a fazer um requerimento de prova pericial. O candidato em si, uma vez autorizada a prova pericial solicitada, autorizada pelo juiz, o juiz ele nomeia um perito técnico de confiança dele e vai ser por meio dessa perícia que o candidato vai fazer uma nova avaliação para demonstrar a sua condição como PCD. Essa perícia técnica é de tamanha importância porque vai ser feita de modo imparcial. Vai ser um perito nomeado pelo juiz, que não tenha qualquer tipo de vínculo com a banca, com o órgão organizador do certame. Também não vai ter nenhum tipo de vínculo com o próprio candidato, que não tenha tido essa sua condição reconhecida, mas vai ser uma perícia de forma imparcial, por um perito de confiança nomeado pelo juiz. Na perícia em si, o candidato ele vai submeter a uma espécie como se fosse uma própria avaliação médica. Nessa perícia, é de extrema importância também que o candidato ele apresente toda a documentação necessária para comprovar sua condição de pessoa com deficiência, desde atestados médicos, laudos médicos, exames de imagens, exames laboratoriais, enfim, o que for necessário para demonstrar a sua condição em específico. Se esses exames e laudos forem atualizados, melhor ainda. E por meio dessa perícia técnica, o perito em si, depois da realização dela, ele vai elaborar um laudo. E nesse laudo, o perito ele vai concluir se o candidato, de fato, ele pode ter o direito de pessoa com deficiência reconhecida para aquele concurso ou não. Essa perícia é de tamanha importância porque vai ser com base na perícia que o juiz vai julgar a tua causa. Então, se você foi reprovado no concurso público, você ingressa com a ação judicial, faz a solicitação da perícia técnica, de acordo com o resultado da perícia. Se o resultado da perícia concluir que você seja uma pessoa com deficiência, é quase com certeza que o juiz ele vai julgar sobre o resultado da perícia. O juiz em si ele não está adstrito a julgar de acordo com o laudo pericial, mas se a perícia ela já é feita por um profissional capacitado, sempre o juiz ele vai de acordo com o que o próprio profissional, o perito ali, ele enfatizar no laudo. Dada essa situação, dada a realização da perícia técnica, o teu processo ele vai para julgamento e o processo ele é julgado. Se a perícia reconhecer você como pessoa com deficiência, é muito grande a chance de êxito de você ter o seu direito reconhecido de pessoa com deficiência. Aí, uma vez julgado o processo, tem que aguardar as fases recursais, né, até encerrar o teu caso, o teu processo, e uma vez findado o teu processo, você retorna no concurso público para concorrer àquelas vagas que foram destinadas às pessoas com deficiência. Então tá aí, meu caro candidato. Se você foi reprovado no concurso público e não foi reconhecida a sua condição de pessoa com deficiência, PCD, esse aqui é o procedimento correto e mais eficaz que você tem que fazer para retornar a concorrer a essas vagas que você teria feito a inscrição e por direito legal, você tem direito a essas vagas. Eu sou Jankel dos Santos, eu sou advogado especialista em concursos públicos. Se esse conteúdo foi bom para você, eu já peço com que você deixe um like, compartilhe também com aquele seu amigo que você entenda que deva também ter conhecimento sobre o assunto. E eu vou ficando por aqui e até mais.